E agora, engenheiro arquiteto? Tem duas construções dentro de um mesmo lote. Como você vai regularizar uma situação como essa? Saiba que essa é uma situação muito comum no Brasil e se você não resolver esse processo, sinto muito, você está perdendo a oportunidade de faturar alto com a regularização de imóveis. Mas aqui nesse vídeo eu vou te explicar como você vai fazer esse processo e você vai deixar de perder esse serviço. A partir de agora, chegou o cliente assim, feche com esse cliente. Combinado? Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque todos os dias eu trago conteúdo para você. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, com mais de 3.300 alunos no Brasil inteiro, faturando mais de 10 mil reais por mês. Então, se eu fosse você, se inscreve no canal aí, porque vai trazer muito resultado para você. Inclusive, isso aqui que eu vou te explicar o que eu ensino para eles. Mas vamos entender, como que a gente vai fazer uma situação como essa? Aqui eu coloquei um exemplo clássico daquelas casas geminadas. Já viu situações como essa? Onde tem uma entrada daqui, uma entrada daqui. Eles utilizam o mesmo muro e a casa geminada, aqui é a casa 1, aqui é a casa 2. Como é que a gente vai fazer então a regularização dessa construção? Qual que é o primeiro passo? Primeira coisa que você tem que entender, quando eu entro com o processo de regularização de construção, eu tenho que entender quantas documentações existem desse lote. Primeira coisa que você vai ter que entender, se existem duas casas, você sabe me dizer se existe uma documentação ou duas? Por quê? Porque existe uma forma de você dividir esses dois lotes, que é o processo de desdobro. Se o imóvel já tiver passado por esse processo de desdobro, quer dizer que existem duas documentações separadas. Aí é só você fazer o processo de regularização de cada uma delas separadas. Mas o cenário que acontece no Brasil inteiro é que a maioria não passou por uma situação como essa. Então você tem que fazer, existe só uma documentação e existem duas casas. Como é que a gente vai fazer então uma situação como essa? Primeira coisa a se pensar é o seguinte: o seu cliente, ele tem o objetivo de dividir essas duas casas? Por que eu tô falando? Porque tem cliente que eu já peguei e ele construiu essas duas casas para aluguel. Então ele não pretende vender, ele não pretende separar, para ele tá tudo certo se continuar numa mesma documentação. Sendo assim, eu vou continuar do jeito que tá. Como é que eu vou fazer o processo de regularização da construção então? Eu vou mandar um projeto constando tudo que tem dentro do lote. E quando eu falo lote, eu não estou falando entre casa 1 e casa 2, eu estou falando lote completo, igual está na documentação. Se esse lote aqui tem 10 metros de frente total e 30 aqui na lateral direita e lateral esquerda, quer dizer que quando eu for mandar o processo para a prefeitura, eu vou mandar um lote de 10 por 30, constando as duas construções lá dentro. Esse é o ponto que você precisa estar atento, porque se você colocar só dessa parte, o processo não vai ser regularizado. Porque na documentação, sempre que a gente manda um processo para a prefeitura, existe uma documentação, que é a matrícula. E na matrícula está falando que o lote tem 10 por 30. Como que você manda um lote de 5 por 30? Não faz sentido, então você tem que regularizar as duas juntas. Ah, mas e se o cara do lote 1 quiser regularizar, do lote 1 não regularizar? Não existe essa possibilidade. Tem que fazer o processo da construção toda. Então, quando for mandar o processo para a prefeitura, manda o processo constando toda a construção que existe no lote, porque senão o processo não vai dar continuidade, beleza? Agora, imagine que o seu cliente não dividiu essas casas, mas ele quer dividir. Por quê? Porque aqui é o cara da casa 1 e aqui é o cara da casa 2. E ele quer vender, se ele for vender, ele não consegue vender só uma parte. Porque até então o lote é só um, então ele não consegue vender. Essa é a real situação. E aí isso aí é um motivo para você atrair mais clientes. Ele não vai conseguir vender, porque aqui tudo aqui é dos dois. Tudo é dos dois. Então depende um do outro. Para isso, tem que fazer o processo de divisão. Aí o que a gente faz então para dividir? A gente faz o processo de desdobro, tá? O desdobro é um processo onde eu vou dividir uma matrícula, nesse caso em duas, mas pode ser em mais. E essas duas aqui, só se tornam duas por dois motivos importantes, porque o desdobro ele só é possível se tiver uma frente mínima e uma metragem mínima para cada lote. Vou te dar um exemplo. De acordo com a lei federal, tá? Se não tiver lei municipal falando sobre essas medidas no seu município, de acordo com a lei federal, cada lote tem que ter no mínimo 5 metros de frente. Então, 5 aqui, 5 aqui. Bru, e se aqui tiver 5 e aqui tiver 3? Não pode. Precisa ter 5 e 5. E se tiver 6? Acima de 5 tá excelente, mas para baixo de 5 não pode. Então, tem que ter 5 metros. E cada lote tem que ficar com 125 metros. 125 no mínimo para cá e 125 no mínimo para cá. Pode ter um que fica com a situação onde aqui fica com 200 e aqui fica com 125? Pode. A única situação que não pode é ter menos que 125 cada um deles.
Entendendo isso, a gente faz o processo de desdobro. Só que quando existe a construção, a gente também precisa fazer a regularização. Você mandando o mesmo processo, a regularização da construção e o desdobro. E a prefeitura vai aprovar a divisão dessas construções e depois ela vem fazendo com você o processo de regularização da construção. Então faz o desdobro e depois a regularização da construção. E aí cada matrícula, gente, vai ficar separada. Imagine que aqui tem 100 metros quadrados construídos e aqui tem 100 metros. Depois de regularizar tudo, vamos imaginar que aqui é o João e aqui é a Maria. O João vai ficar com 100 metros e a Maria com 100 metros. Depois de regularizar toda a documentação lá, transferir, deixar cada um com a sua parte, cada um vai ficar com sua documentação correta. Se o João quiser vender a casa dele, ele vende. Se a Maria quiser vender a casa dela, ela vende. Mas sem fazer esse processo de divisão não é possível. Por isso que a primeira coisa que você tem que entender, quando existem duas ou mais casas, é entender se o seu cliente deseja separar. Se for donos diferentes, o que eu oriento os meus alunos a fazer, meus mentorados, e que eu faço dentro do meu escritório é orientar o cliente a dividir, porque ele não é dono daquilo ali. Acaba que tudo que tem ali dentro, os dois estão donos juntos. 2, 3, 4, enfim. Quantos donos houver lá, vão ser donos juntos, tá? Então, preste muita atenção nisso para você não errar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar mais sobre regularização de imóveis. Clica aí que eu te aguardo no nosso próximo vídeo.